Saudações, caro internauta, estamos de volta para mais um TEC hoje. A conversa hoje é sobre centrais privadas de informação de crédito. Temos como convidado o administrador executivo da Agência de Proteção de Dados, Amaro Figueiredo. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, um bom dia especial Angop, pela oportunidade também que nos concede estarmos aqui hoje para podermos falar um bocadinho à volta deste tema novo e que de certeza, julgo eu, vai despertar interesse a todos nós, porque é um tema que toca diretamente com as nossas vidas, não é? E como a nossa missão é mesmo perguntar, senhor administrador, o que são exatamente as centrais privadas de informação de crédito e qual é o seu papel no sistema financeiro nacional? Bem, as centrais privadas de informação de crédito são, no fundo, empresas privadas. Empresas privadas que tratam da recolha, da sistematização de informações positivas e negativas sobre o crédito. Elas recolhem esta informação para depois produzir uma coisa que se chama relatório de crédito. Para sermos mais concisos, nós, cidadãos e empresas, temos as nossas obrigações creditícias junto de bancos, por exemplo, vamos lá pedir um empréstimo, temos as nossas obrigações para com as empresas de água, de luz, temos a nossa conta telefónica. Estas empresas, naturalmente, têm informações sobre a nossa situação creditícia, se nós pagamos ou não pagamos, não é verdade? O que é que as centrais fazem? As centrais recolhem ou recebem informações destas instituições, como bancos, empresas de energia, água e outras, recolhem, portanto, estas informações, têm altos sistemas tecnológicos que permitem, portanto, recolher esta informação, compilar, sistematizar essa informação e, no final, produzir um relatório para dizer se a empresa em causa, ou o cidadão em causa, é um bom cumpridor ou não das suas obrigações. E por que é que isto é importante? Termos, no fundo, um relatório de crédito que é-nos produzido pelas centrais privadas de informação de crédito. É importante porque este relatório diz-nos, efetivamente, se somos ou não bons cumpridores. E isto vai dar a possibilidade, por exemplo, se eu for contrair um crédito a uma instituição financeira, um banco, mostrar, dizer, olha, eu tenho aqui o meu histórico, tenho aqui este documento que pode ser consultado junto de uma central privada de informação de crédito e que diz que eu sou um bom cumpridor, que eu cumpro com as minhas obrigações, que eu sou uma pessoa que honra com todos os encargos que assume. Isto é importante porque o banco permite, assim, me conceder crédito num espaço de tempo muito mais curto, porque já está ali um histórico que diz quem sou eu. Okay? Permite, eventualmente, também me ceder uma taxa de juros muito mais baixa, porque se eu sou um cumpridor das minhas obrigações, naturalmente, tenho um tratamento diferenciado relativamente a quem não cumpre. Não é? E, paralelamente à possibilidade de eu poder contrair um crédito junto de uma instituição financeira, uma outra situação que também nós hoje vivemos. Nós somos muitas das vezes obrigados a comprar bens, por exemplo, para as nossas casas, para comprarmos uma viatura, tudo a pronto pagamento. O que é uma coisa muito difícil, porque nós não temos disponibilidade financeira para o efeito. Comprar um carro é uma coisa cara, digamos. E nós somos obrigados a fazê-lo a pronto pagamento, pagamento total. Com as centrais privadas de informação de crédito, o que é que as instituições, por exemplo, que vendem carros podem fazer? Podem perceber que, efetivamente, eu sou um bom cumpridor de crédito das minhas obrigações, como eu já disse. E, por via disso, eu, ao exibir o meu histórico de crédito, a empresa que vende o carro pode me conceder a oportunidade de pagar o carro a prestações. Portanto, o que é que nós temos estado a ver a nível do nosso sistema? É que as instituições que concedem crédito ou que vendem produtos ou bens ou serviços a prestações não têm o histórico do cliente, não conhecem o cliente. Se eles não conhecem o cliente, não sabem se ele é um bom pagador ou não, isto obriga a que estas instituições, por exemplo, coloquem encargos substanciais
para quem vai contrair um crédito a uma instituição bancária, ou então tem um receio de vender um bem ou um serviço a prestações, com pagamento a prestações, porque de facto não conhecem o histórico desta pessoa. Esta realidade, é bom que se diga, não é uma realidade nova. Já existe em muitos países do mundo. As centrais privadas de informação de crédito existem em muitos países do mundo. Mais de 120 países do mundo têm centrais privadas de informação de crédito, muitos deles há mais de 50 anos, e é assim que as pessoas conseguem melhorar as suas vidas, conseguem ter créditos com valores muito mais baixos do ponto de vista da taxa de juro, ou com prestações mais longas a nível de pagamento, ou então conseguir comprar um telefone, um cadeirão para casa ou um carro a prestações, porque as empresas que vendem ou o banco que cede crédito conhece o teu histórico, sabes que tu és uma pessoa que pagas, és uma pessoa honrada, e quem dá essa informação são as centrais privadas de informação de crédito. Senhora Administradora, apesar desses aspectos aqui já mencionados, quer o pagamento, não a pronto pagamento, o histórico, o registro de histórico e a redução, possivelmente, de juros, o que é que motivou em Angola, o que é que motivou concretamente a implementação das CEPICs? Olha, o processo de institucionalização das CEPICs em Angola começou basicamente com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. No PND ficou patente que existiam várias áreas a nível da melhoria do ambiente de negócios que precisavam ser trabalhadas. E uma das áreas que o governo, o executivo, entendeu que devia ser alavancada para melhorar o nosso ambiente de negócios era a área da informação de crédito. Nós sabemos todos que um dos problemas que as nossas instituições bancárias têm é o mal parado, por exemplo. Porque é que existe muito mal parado a nível da banca? Porque, efetivamente, muitas das vezes, os bancos concedem crédito sem antes saber se a pessoa cumpre ou não com as suas obrigações. Há pessoas que, efetivamente, contraíram créditos em várias instituições financeiras. Se existisse uma central privada de informação de crédito, este indivíduo, quando fosse, por exemplo, para um banco e novamente pedir crédito para não pagar, porque muitos deles também, diga-se, boa da verdade, parece que são especialistas nisso. Se existisse uma central privada de informação de crédito, era recorrer, olhar para o histórico dele e verificar que esta pessoa já contraiu crédito a uma outra instituição bancária e não cumpriu, tem um histórico que não abona muito a seu favor. E isto, eventualmente, evitaria que esta pessoa, portanto, fosse naturalmente numa outra instituição bancária pedir crédito e também não pagar e complicar, no fundo, o normal funcionamento do sistema. Portanto, para resumir, a questão da implementação das centrais privadas de informação de crédito surge num primeiro momento com o Plano Nacional de Desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento olhou para a questão da informação de crédito como um aspecto crítico e orientava claramente para a criação das centrais privadas de informação de crédito, a par, naturalmente, da central de informação de risco do Banco Nacional de Angola, que compila apenas informação das instituições financeiras e também faz, no fundo, um relatório. As CEPICs são privadas, okay? Têm um escopo muito mais amplo, porque, na verdade, elas recebem informações de cumprimento e de incumprimento de obrigações creditícias vindas de instituições financeiras dos bancos, vindas de seguradoras, vindas, como eu já disse anteriormente, de empresas do setor da energia, do setor das águas. Portanto, recebem esta informação toda com sistemas de alta tecnologia, conseguem efetivamente fazer o cruzamento destes dados e saber se a pessoa cumpre ou não com as suas obrigações creditícias e, no fundo, este relatório é usado para avaliar a possibilidade de eu, enquanto cidadão, poder obter um crédito mais favorável, de uma minha pequena ou média empresa poder obter o crédito muito mais favorável. Portanto, é uma situação que, no fundo, surgiu em 2022 e temos estado a trabalhar
portanto, neste tema até agora, porque é um tema que continua a ser estruturante e bastante importante para a melhoria do ambiente de negócios em Angola. Para além da Agência Nacional de Proteção de Dados, que outras instituições participam no processo de criação e regulação das CPIs? Bem, para além da agência, nós na altura em que construímos no fundo o arcabouço legislativo sobre as centrais privadas de informação de crédito, contamos com o concurso do Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola tem sido um grande parceiro para edificarmos, no fundo, este edifício relacionado com o sistema de informação de crédito. Mas é bom também que se diga que é muito importante para o sucesso, no fundo, do nosso sistema de informação de crédito, para a melhoria do nosso sistema de informação de crédito, participar não apenas o Banco Nacional de Angola, mas também outras instituições públicas que ou são provedoras de dados, ou então são reguladoras de instituições privadas que são provedoras de dados. Por exemplo, o próprio Ministério das Finanças, a própria Segurança Social, tem dados sobre a situação creditícia das pessoas, por via dos impostos, por via da Segurança Social. O próprio Ministério da Justiça também é extremamente importante por causa da questão dos registros, das falências, das insolvências, os próprios tribunais também. Toda esta informação, no fundo, todas aquelas instituições públicas ou privadas que detêm informação sobre crédito, sobre cumprimento ou incumprimento de obrigações creditícias, são muito importantes para, no fundo, poderem partilhar estes dados com as centrais privadas de informação de crédito e assim as centrais privadas de informação de crédito poderem produzir os relatórios que são muito importantes para, no fundo, avaliar a nossa capacidade quando quisermos pedir um crédito a uma determinada instituição ou quisermos comprar um bem ou um serviço a prestações. Sabemos que já existe uma central de informação de crédito, uma central privada de informação de crédito, um BIRO, mas em que fase se encontra atualmente o processo de implementação de CBICs, de uma forma geral? Bem, nós de facto temos já licenciado um BIRO de crédito, como se diz noutras geografias, e para nós aqui são as centrais privadas de informação de crédito, portanto é apenas uma questão de nomenclatura, mas é verdade que me pergunta, nós já temos uma central privada de informação de crédito licenciada por nós em 2022. Esta central já implantou os seus sistemas, está numa fase de negociação e recolha, no fundo, de dados a partir dos provedores. Tem estado a fazer um trabalho e nós, neste sentido, e nós, enquanto agência, temos a responsabilidade de fiscalizar o BIRO, este BIRO de crédito já licenciado, no sentido de assegurar que, de facto, a partilha de dados, a produção dos relatórios de crédito seja feita no estrito cumprimento da lei. Temos um BIRO, como já disse, e o mercado está aberto, a lei permite que, de facto, surjam outros BIROs. Todos os investidores que quiserem, efetivamente, olhar para este segmento das centrais privadas de informação de crédito são bem-vindos para nós. Quais são os principais requisitos legais e técnicos que uma CPIC deve cumprir para operar no país? Desde logo, como eu já disse, as CPICs são instituições privadas, o que significa dizer que elas têm de adotar uma forma muito específica definida no respectivo regulamento de sociedade comercial. Ou seja, se eu quiser investir hoje numa CPIC, primeiro tenho de constituir uma sociedade anónima, uma SA. Tenho de ir para um cartório constituir uma sociedade. E esta sociedade deve ter por objeto social única e exclusivamente aquilo que o regulamento das centrais privadas de informação de crédito determina, ou seja, tem de se dedicar exclusivamente à produção de relatórios de crédito, à recolha de informações creditícias, à análise estatística, não é? No fundo, criar uma SA e depois de criada, solicitar então a licença
aqui na agência para poder operar. Naturalmente, o pedido de licença é acompanhado com todo um conjunto de documentos, desde logo o plano de negócios. Nós temos de perceber efetivamente o que é que esta sociedade pensa e quer, qual é o seu plano de negócios, que sistema tecnológicos é que vai utilizar, do ponto de vista de recursos humanos, como é que ela de facto está potenciada. Tem também de nos dizer de que forma é que vai assegurar a proteção dos dados das pessoas e das empresas. E, portanto, reunidos esses elementos, nós temos 90 dias para poder decidir pela concessão ou não da licença. Senhora Administradora, penso que já explicou um pouquinho, mas gostaríamos que detalhasse como é que será feito o tratamento, armazenamento e partilha dos dados financeiros dos cidadãos e empresas. Ora, as CEPICs têm alta tecnologia. Esta tecnologia está concebida e preparada para receber dados de instituições financeiras, como são o caso dos bancos, de fundos, de sociedades de microcrédito, receber dados de instituições que prestam serviços de venda de água, de eletricidade, preparada para receber dados de crédito e de solvabilidade de instituições como as telefónicas. Portanto, esses dados são, no fundo, partilhados por estas instituições para a CEPIC. E, naturalmente, isto é feito sempre numa base tecnológica, não é? Esta comunicação de dados é feita por via, naturalmente, tecnológica. Essas instituições a que a lei denomina de provedores de dados, naturalmente vão ter que fazer um acordo, assinar um documento que de forma muito clara estabeleça os termos e condições em que esta partilha é feita, e a agência vai estar ali para supervisionar, no sentido de assegurar que os dados dos cidadãos são transmitidos dos provedores de dados para as CEPICs de forma correta, não é? Sem omissões, sem imperfeições. No fundo, a APD está aqui para assegurar, no fundo isto. E depois, as próprias CEPICs, ao receberem os dados, têm sistemas tecnológicos que devem estar à altura no sentido de proteger os dados, evitar o acesso indevido a estes dados. No fundo, tem que ter toda uma estrutura técnica e administrativa que permita receber os dados, fazer a leitura correta dos dados e produzir os relatórios de crédito de forma correta. Portanto, nós, quando procedemos ao licenciamento, analisamos naturalmente todo este sistema tecnológico para assegurar que, de facto, este processo de recolha de dados, de armazenamento de dados e de produção dos relatórios de crédito esteja em conformidade. Depois das CEPICs criarem os relatórios de crédito, onde é que serão disponibilizados ou para onde é que irão esses dados? Bem, as CEPICs recolhem ou recebem os dados, produzem os relatórios de crédito. As instituições, quando quiserem dar crédito a alguém, vão ter de ir à CEPIC consultar. O senhor fulano ou a empresa Y pretende um crédito e o que a instituição que concede o crédito faz é ir à CEPIC consultar o histórico dessa pessoa, saber se esta pessoa cumpre ou não com as suas obrigações, se cumpre em que medida e qual é o risco em conceder crédito a esta pessoa. Ou seja, não serão as CEPICs a dizer-nos se o banco, se a empresa que vende as prestações deve ou não conceder crédito. O que a CEPIC vai dizer é tão somente: olha, este indivíduo contraiu crédito desta natureza, cumpriu, não cumpriu, e nós damos-lhe uma nota que se chama o scoring de crédito. Dizer, olha, de 1 a 10, a nota deste indivíduo, por exemplo, é 8 em relação ao cumprimento das suas obrigações. Tu, banco,
tu, instituição que concede crédito, vais, no fundo, ter acesso a essa informação e vais poder avaliar e decidir se de facto concedes o crédito ou não. Todas as instituições financeiras ou bancárias terão diretamente acesso às CEPICs ou terão de aderir? Há uma lógica assente no funcionamento das CEPICs. É que uma instituição financeira ou não financeira, ou uma empresa que venda crédito, ou uma instituição de seguro, ou uma empresa telefónica, só terá acesso aos relatórios se ela também for provedora de dados. Ou seja, para eu poder ir lá consultar o relatório de uma entidade, ou de uma empresa, ou de uma pessoa, eu tenho também de ir lá meter dados. Aqui é numa lógica de que só consulta aquele que efetivamente prover os dados, prover os seus dados, os dados dos seus clientes à CEPIC. Um detalhe, o regulamento das centrais privadas de informação de crédito já estabelece uma coisa muito importante e que nós também já fizemos a questão de traduzir isto de forma mais prática, orientando as instituições financeiras a agirem nestes termos. O que é que se passa na verdade? É que as instituições financeiras, antes de concederem um crédito ou reestruturarem um crédito, nos termos do regulamento das centrais privadas de informação de crédito, estão obrigadas a consultar as CEPICs. Há uma obrigatoriedade por parte dessas instituições e faz todo sentido. Por quê? Porque o banco trabalha com dinheiro dos clientes. Quando o banco concede crédito, está a conceder crédito na base do dinheiro dos clientes. Esse crédito tem que ser concedido de forma responsável. Então o que a lei diz é, não se pode conceder crédito de qualquer forma. Vá à CEPIC, consulte o histórico desta entidade que te veio solicitar o crédito, veja lá, avalie lá se ela de facto cumpre ou não com as suas obrigações, se ela de facto merece ou não ter acesso ao crédito nas condições e nos pressupostos em que está a solicitar. Como é que será garantida a segurança e a confidencialidade dos dados do cidadão? Esta é uma boa pergunta, porque de facto este sistema só vai funcionar em condições, ou só funciona em condições, se houver segurança da parte dos cidadãos que os seus dados vão para as CEPICs e vão ser protegidos, estão seguros. Desde logo, a lei estabelece um conjunto de obrigações para as centrais privadas de informação de crédito, no sentido de que estes dados devem ser protegidos contra acessos ilegítimos, devem ser protegidos contra situações como ataques cibernéticos. Estes dados não podem ser partilhados com pessoas terceiras que não sejam aquelas que estão definidas no respectivo regulamento e, para além destas obrigações a que as centrais privadas de informação de crédito estão obrigadas a respeitar, a Agência de Proteção de Dados tem também o dever de fiscalizar se de facto todos esses pressupostos relacionados com a confidencialidade e a proteção dos dados estão de facto garantidos. Eu queria aproveitar a oportunidade também de dizer uma coisa. As CEPICs só vão ter dados se os provedores colocarem lá os dados. Mas para os provedores poderem colocar os dados, os cidadãos têm que manifestar o seu consentimento. E é importante que os cidadãos percebam que, de facto, ter um relatório de crédito que fale sobre si é uma coisa positiva. Porque se tenho um relatório de crédito a meu respeito, isto significa dizer que quando eu for contratar um crédito, estou numa posição, digamos, vantajosa para poder, junto desta entidade que me concede o crédito, negociar a minha posição contratual de forma mais favorável. Como eu já disse, juros mais baixos, tempos mais largos para amortizar o crédito. Portanto, o que eu aconselharia a todos nós é vamos dar o nosso consentimento às instituições bancárias, às instituições não bancárias, às empresas que vendem prestações, vamos dar o nosso consentimento para que elas possam estar habilitadas ou autorizadas a partilhar os dados com as CEPICs, porque no final do dia, nós, os cidadãos, é que vamos sair, no fundo, a ganhar. Porque com um relatório de crédito bom, que diz que nós somos cumpridores,
a nossa situação enquanto consumidores melhora significativamente. Que impacto é que espera-se que as CEPICs tenham na redução da taxa de incumprimento de empréstimos e redução da taxa, como acabou de dizer, Sra. Administradora? Está provado, isto não é uma coisa que sequer se discuta, que nos países onde existem as centrais privadas de informação de crédito, aqueles cidadãos que honram com as suas obrigações creditícias, quando vão solicitar um empréstimo, têm mais facilidades. E isto é importante para os cidadãos, porque têm a sua vida muito mais facilitada, mas também é importante para as empresas, porque as empresas, com base nos relatórios de crédito, conseguem avaliar quem é aquele cliente e se de facto ele merece aquele crédito naquele montante e naqueles pressupostos. E se as empresas conseguem consultar os relatórios de crédito, isto permite evitar dar crédito ou vender um bem com pagamentos diferidos às cegas, não é? E evitar situações de inadimplência, no fundo. Mas também os benefícios não terminam por ali. É que as centrais privadas de informação de crédito também permitem a inclusão financeira. Aquelas pessoas, por exemplo, que operam no mercado informal, por via das centrais privadas de informação de crédito, podem, tanto, ser captadas para o mercado formal. Todos nós merecemos ter a oportunidade de aceder a um crédito, independentemente da nossa condição financeira, independentemente do nosso estatuto pessoal. E uma das formas de se conseguir isso é dar consentimento para que aquelas instituições que têm os nossos dados partilhem os nossos dados com as centrais privadas de informação de crédito, para elas produzirem, no fundo, os relatórios de crédito. Quais são os maiores desafios enfrentados até agora para a implementação das CEPICs em Angola? Desde logo eu queria realçar que nós temos estado a trabalhar arduamente para que as centrais privadas de informação de crédito em Angola sejam uma realidade. E penso que nós estamos no bom caminho e isto está a ser conseguido. Temos, como eu já disse, uma central de crédito legalizada, que cumpre com todos os pressupostos, com uma tecnologia que não deixa a dever a nada aquilo que se utiliza noutros quadrantes. Digamos, está com uma tecnologia altamente robusta e moderna. Nós validamos, no fundo, esta tecnologia, os pressupostos em que ela assenta, e a empresa está ali a operar, já começou a operar. Mas, como sabe, tudo que é novo gera alguma desconfiança. E nós temos estado a trabalhar no sentido de consciencializarmos, quer os cidadãos, no sentido de que devem dar o seu consentimento aos provedores de dados para que estes, consequentemente, partilhem os dados com as CEPICs, mas também temos estado a convencer e a falar muito aturadamente com os provedores de dados para que se sintam à vontade, desde que tenham consentimento, naturalmente, dos seus clientes, para partilhar os dados em sua posse com as centrais privadas de informação de crédito. Sentimos que algumas instituições ainda não se sentem tão confortáveis para partilhar os dados dos seus clientes, mas também temos outras muito animadas e que já compreenderam muito rapidamente as vantagens de poder partilhar os dados com as centrais privadas de informação de crédito. Portanto, um dos desafios que nós temos é o desafio da consciencialização. Consciencializar os consumidores, consciencializar também os próprios provedores. Esse é um trabalho que está a ser feito. Temos um programa voltado para isso, temos estado a conversar com todos os provedores, públicos e privados, e penso que estamos num caminho que se pode dizer certo. Mas também outro desafio tem a ver com a necessidade de os próprios organismos do Estado também estarem melhor alinhados. Há reguladores sectoriais que têm responsabilidades em relação às instituições privadas que supervisionam, para convencer ainda mais essas instituições para também
aderirem às centrais privadas de informação de crédito. Portanto, estamos muito animados, estamos a trabalhar por efeito, temos apoio de muitas instituições públicas e muitas instituições também privadas. Estamos animados no sentido de que muito rapidamente este tema se torne um tema, digamos, comum para o nosso dia a dia, porque é fundamental, repito, para a melhoria do ambiente de negócios em Angola, termos informação sobre as empresas, sobre as pessoas, quando estas vão solicitar crédito. Portanto, temos de aprofundar o nosso sistema de informação de crédito para melhorarmos o nosso ambiente de negócios. Isto é uma coisa que está reconhecida por todos nós. O Plano Nacional de Desenvolvimento, como eu já disse, 2018-2022 apontava nesse sentido. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 também aponta muito claramente neste sentido de que temos de melhorar o nosso sistema de informação de crédito, paralelamente ao sistema que já existe, que é o da Central de Risco do Banco Nacional de Angola. Temos de ter instituições privadas que consigam captar mais informação não apenas do setor financeiro, como de todos os outros setores que concedem crédito, no sentido de produzirem relatórios de crédito e facilitar a vida das pequenas e médias empresas, facilitar a vida de nós cidadãos quando quisermos aceder a um bem ou um produto, pagando ele a prestações ou a crédito, como se diz. A senhora administradora falou de sensibilização de provedores ou reunião com provedores. Existe um plano para sensibilizar a população? Sim, nós damos muita importância aos cidadãos, porque no fundo os dados são dos cidadãos. Os dados são nossos cidadãos, são dos cidadãos e também são das empresas. Portanto, para que um banco partilhe os seus dados, ou os nossos dados, com as centrais, ele tem que ter autorização nossa. E, portanto, nesta cadeia é importante consciencializarmos, sobretudo e de forma muito particular, os cidadãos, que são no fundo, e as empresas, que são os titulares dos dados, e para o efeito temos estado a realizar um conjunto de ações, temos um plano também gizado para este efeito, e estamos a trabalhar com uma instituição que se chama IFC, que é no fundo um braço do Banco Mundial, que também está connosco neste projeto, para consciencializarmos quer as empresas, quer os cidadãos sobre a relevância de partilha dos dados e os benefícios que isso pode significar para a melhoria do ambiente de negócios a nível do país e para melhorar as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. Quais são os próximos passos para garantir a consolidação e o bom funcionamento deste PIX em Angola nos próximos anos? Bem, nós vamos continuar a fazer a advocacia sobre a necessidade e a relevância de termos as centrais privadas de informação de crédito no nosso país como uma realidade normal, porque os benefícios, como eu já referi atrás, são largamente superiores, são extraordinários para a concessão de créditos. Nós temos muitas dificuldades ainda para podermos ir a uma instituição bancária, pedir um crédito. Nos solicitam muitos documentos, assinamos muitos papéis. Com uma central privada de informação de crédito a funcionar em pleno, este processo pode levar minutos, porque é apenas uma questão de clicar num botão, digamos assim, e poder consultar a CEPIC e saber se este indivíduo que nos está aqui à frente a solicitar um crédito tem ou não um histórico que lhe permita aceder ao produto. Isto é uma coisa que se vai resolver em minutos, digamos assim. E isto é o que todos nós queremos. Eu quero comprar um bem para a minha casa, quero comprar... Seria também a burocracia, demora no atendimento? Claro, claramente. Há dados, por exemplo, do próprio Banco Mundial, publicados há alguns anos, mas que ainda se mantêm relevantes, que nos mostram que o prazo para um pedido de crédito ser deferido é muito longo. Há países em África que o prazo pode demorar um ano, mas naqueles outros em que existem as centrais privadas de informação de crédito, este prazo reduziu para dias, tanto. Portanto, as vantagens são largamente superiores.
e nós vamos continuar a fazer esta advocacia, como eu já disse, vamos continuar a evangelizar no bom sentido os provedores de dados, os cidadãos, as instituições públicas que fazem parte, no fundo, do ecossistema, no sentido de que devemos ter esta realidade entre nós como algo natural. Já existe, como eu já disse, em outros países há largos anos, e nós estamos atrasados, mas tenho a certeza que vamos conseguir chegar lá, e é para isso que estamos empenhados e comprometidos aqui a nível da Agência de Proteção de Dados. Muito obrigada, Sra. Administradora. Alguma coisa que queira acrescentar por alguma razão que perguntei? Apenas agradecer a disponibilidade que nos foi dada pela ANGOP. Estamos abertos a todos para que nos possam consultar, tirar dúvidas sobre o que são as centrais privadas de informação de crédito, como é que elas podem ajudar na melhoria do ambiente de negócios, como é que elas podem ajudar as pessoas, as famílias, as pequenas e médias empresas a poderem obter crédito de forma mais célere, de forma mais barata, com taxas reduzidas. Estamos aqui, no fundo, para podermos prestar os esclarecimentos e assegurar que os dados que vão para as centrais privadas de informação de crédito vão ser fiscalizados, os cidadãos vão poder, naqueles casos em que eventualmente há um erro ou alguma imperfeição no seu relatório de crédito e a nota que te for dada não é uma nota que concordes, os cidadãos poderão recorrer e, nesse aspecto, contar com a colaboração e a participação da Agência de Proteção de Dados enquanto instituição guardiã dos dados dos cidadãos. Muito obrigada, Sra. Nós aqui agradecemos e até breve. Chegamos ao fim de mais um TEC hoje. Lembre-se que as centrais privadas de informação de crédito ou bureau de crédito são instituições de tecnologia. Elas podem facilitar o acesso ao crédito e baixar os juros dependendo do relatório de crédito. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.